Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2020, e eu venho aqui registrar que eu já perdi todas as esperanças de me surpreender com o Bolsonaro ou de imaginar que um dia ele venha interromper essa loucura e não ficar aí se sustentando nesse tipo de argumento que tem usado. Por exemplo, ontem, quinta-feira 11, dia de Corpus Christi, o Brasil chegou aos 40 mil mortos por Covid-19, subnotificados, não tanto, mas sim. E ele comemorou da seguinte forma: na sua quinta-feira, na live, sugeriu que os seus seguidores bolsonaristas invadissem hospitais de campanha, filmassem leitos vazios e mandassem para ele, não apenas para ele reproduzir, mas para tomar providências. Bom, isso é de uma perversidade, isso é de uma crueldade inesperada até em um capitão de milícias, de um cara que apoiou a vida inteira as milícias, que discursou em favor de oficial miliciano, no caso o Adriano da Nóbrega, que foi fuzilado na Bahia, que mandou o filho condecorar esse mesmo miliciano, que empregou vários parentes de miliciano, além de 102 parentes dele mesmo. Aliás, um capitão do Exército que saiu do Exército acusado de terrorismo por ter planejado atentados à bomba em quartéis e numa adutora do Guandu, tendo sido depois perdoado pelo Superior Tribunal Militar num acordo absurdo que foi descrito no livro O Capitão e o Cadete, de Luiz Macluf Carvalho. Aconselho a leitura. Pois é, ainda assim ele me surpreende, porque isso repete, de uma certa forma, um gesto que ele deve ter achado o máximo e que resolveu imitar. Um bolsonarista ainda anônimo, que não foi identificado, e é uma falha, tinha que ter sido identificado e ter sido punido, passou pela praia de Copacabana, onde um grupo, uma ONG, resolveu fazer uma homenagem às vítimas da Covid, enterrando 100 cruzes na areia que não está sendo ocupada por causa da quarentena. Esse bolsonarista derrubou as cruzes e, de repente, apareceu no calçadão o taxista Cláudio do Nascimento Silva, que mora em Copacabana e que estava caminhando e que enfrentou o bolsonarista, repôs as cruzes, deu-lhe um esculacho bastante decente, falando do seu filho, Hugo Nascimento Silva, de 25 anos, que não tinha comorbidade nenhuma e morreu de Covid há alguns dias, em abril, né, deste ano. Pois é, o bolsonarista não foi lá enfrentá-lo. Ele, além de perverso e canalha, é covarde. Covarde. Botou o rabo entre as pernas e sumiu. Covarde, como é o Bolsonaro, por ter a presidência da República e abusar disso em nome da Constituição para praticar esse tipo de gesto indecente, imoral. Gesto que repete aquela declaração que ele deu de que a modalidade dele como capitão de artilharia é matar, ou das suas constantes manifestações de crueldade, de desumanidade e de falta de empatia. Isso tudo é reforçado porque neste dia, ou seja, hoje, eu tomo conhecimento de uma entrevista que o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Defesa, general da Ativa do Exército, deu à revista Veja, a mesma que publicou o artigo e deu a reportagem sobre o atentado à bomba do Bolsonaro, dizendo que não vai haver golpe militar, que isso é uma besteira, mas que ninguém tente tirar o presidente que foi eleito, porque aí a corda, não pode deixar a corda esticar. Isso é lamentável. Aliás, é lamentável mais ainda porque ocorre no dia seguinte a declaração do mais graduado militar do maior exército do mundo, da mais poderosa força militar do mundo, o Exército dos Estados Unidos da América, o general Mark Milley. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa privilegiada pela sorte, porque eu vi esse acontecimento. Eu estava vendo uma transmissão ao vivo, aliás, aborrecido com aquela repetição de repórter andando em manifestação, quando eu vi
as forças de segurança desocuparem o caminho da Casa Branca para a igreja de São João, em frente à Casa Branca praticamente, para que o Donald Trump fizesse uma foto com a Bíblia na mão. A foto foi feita, eu vi, achei aquilo tudo horrível, mas só agora, só ontem, voltei a pensar naquela cena lamentável, quando eu tomei conhecimento que o general Mark Milley, num gesto altivo de democrata, pediu desculpas por ter participado dessa marcha infeliz, dizendo que o exército dos Estados Unidos pertence ao Estado americano, portanto, responde ao cidadão norte-americano e que ele cometeu um erro gravíssimo ao envolver esse exército numa política de governo do Trump, inclusive uma política errática e errada, como a do Bolsonaro, a política do Trump em relação aos protestos antirracistas por causa da morte de George Floyd em Minneapolis, em Minnesota. Pois bem, o general disse que errou, que isso não se repetirá e que ele tem a noção de que é preciso aprender com os erros. Muita gente, que eu digo, otimista demais em relação ao bolsonarismo, atribuiu isso, eu cheguei a ver, a uma decisão que o general Ramos já teria comunicado ao Bolsonaro, de que pretende ir para a reserva, para não ficar com essa saia justa de ser um general da ativa e estar no governo, no primeiro escalão do governo. Está cheio de general lá, mas tudo da reserva, né? Pois é. Isso então se deveu ao Mark Milley, que nada, esse Ramos não é nenhum gênio, não, né? Além de não ser nenhum gênio, não tem o menor escopo moral. Ele apareceu, foi fotografado, filmado no helicóptero com o Bolsonaro, sobrevoando a Praça dos Três Poderes, como só faria um tiranete americano, como, por exemplo, o grande ídolo do Bolsonaro, Hugo Chávez, que ele tenta repetir agora no Brasil. Todo mundo fica pensando que o Hugo Chávez quer dar um golpe, Mussolini, Hitler, nada disso. O Bolsonaro não tem cultura para isso. O ídolo dele, conforme ele declarou, quando o Hugo Chávez decretou a ditadura na Venezuela, é Hugo Chávez e o seu substituto, Nicolás Maduro. E ele quer ser um Chávez pelo sinal avesso. O Chávez era de esquerda, ele quer ser o Chávez da direita no Brasil. O pedido de ir para a reserva do Ramos é que ele desistiu, e isso o próprio Bolsonaro deve ter dito a ele, de substituir o general Pujol, que é o comandante do Exército, que era tudo o que ele queria ser. Teoricamente, o ministro da Defesa manda no comandante do Exército, mas na prática o comandante do Exército comanda o Exército mesmo, e o general Pujol não está aí puxando o saco do Bolsonaro como ele. Então ele está indo para a reserva para ficar no governo, para ficar na tetinha, e não tem nenhum general que honre a sua farda no Brasil como o general americano. Sabe por quê? Os generais americanos participam de guerras no mundo inteiro. Os generais brasileiros, a última guerra que eles viram foi a Segunda Guerra Mundial, na rabeira do exército americano, na ocupação da Itália. Depois disso, os Estados Unidos já lutaram na Coreia, no Vietnã. Estou dizendo que são guerras no Irã, desculpe, no Iraque. São guerras que eu não aplaudo e que o mundo inteiro condenou, mas os generais americanos participam de guerras. O general Mark Milley sabe do que está falando. Outra diferença é que a República dos Estados Unidos da América foi criada pelos pais fundadores, colonos ingleses na América. É uma república civil desde a sua fundação. Tem uma Constituição que é obedecida desde a sua fundação, que não é o caso do Brasil. A República Brasileira é resultado de um golpe militar, de um marechal doente, traidor do imperador. Traição é a marca registrada do Exército Brasileiro, inclusive na Revolução de 64, quando o traidor Silvio Frota tentou derrubar o Geisel e dançou com toda a sua tropinha, né? O coronel Brilhante Ustra, assassino e torturador que o Bolsonaro venera, o capitão Augusto Ramos, que hoje é o chefe, Heleno Augusto Ribeiro de Almeida, que é o chefe de segurança do Bolsonaro, e o Major Curió, lá da mina de Serra Pelada. Tudo fascistoide, nenhum chega a ser fascista, tudo fascistoide, tudo chavista,
de direita, né? Hoje, nós tivemos um gesto duvidoso do Alcolumbre que recusou a medida provisória com a qual o Bolsonaro tentou dar poderes ao Abraham Weintraub. Oh, que vontade de ir ao banheiro quando falo o nome desse cara, né? Para nomear reitores na pandemia ao arrepio da decisão da comunidade acadêmica, violando a autonomia universitária. Há uma discussão sobre isso, se foi o gesto correto. Eu preferia que o Congresso tivesse coragem, se reunisse imediatamente e matasse a medida provisória, uma discussão jurídica, que ainda vai lá para o Supremo, se afinal recusar a medida provisória elimina os seus efeitos ou não. Eu estou ainda lamentando aqui a horrorosa, horrenda intervenção do puxa-saco presidencial da República Bananeira do Vale do Ribeira, onde o Bolsonaro foi criado, Augusto Aras, filho de Roque Aras, assessor do líder esquerdista Chico Pinto, também conhecido porque cochichava no ouvido do coronel da segunda seção nomes de outros esquerdistas. Ou seja, colega do alcaguete Roberto Jefferson, aquele que empregava o Eduardo Bananinha no gabinete do PTB, quando o Bolsonaro ainda pertencia à velha política e ainda não tinha trocado pela nova, que é ainda mais corrupta do que a velha. Bom, eu vou ficando por aqui, amanhã estarei de volta, domingo, como sempre, eu folgarei, na espera de que essa sugestão do Capitão Tempestade, né? Do Capitão Cloroquina, do Capitão agora Enxofre, né? Foi uma senhora lá dizer que o enxofre cura a Covid e que por isso sugere um dente de alho cru para evitar a mortandade a que nós estamos submetidos. Bom, direto ao assunto. Isso é uma verdade, nos salvará.